Deu certo? Está rolando lá? Já. Perfeito. Então, um bom dia a todos. Bom dia a todos. Verificado o quórum de sessão, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da segunda Câmara Permanente de Julgamento. Hoje eu inicio a sessão como presidente, substituindo o Dr. Daniel Pegado, uma vez que consta em pauta processo da conselheira Marli, que é suplente do conselheiro Daniel, então está aqui fazendo a substituição durante os debates dos primeiros processos em que iremos julgar. Como os senhores podem observar, a pauta enviada pela secretaria são 4 itens de pauta entre recursos de ofício e voluntário. O item 3 tem 2 recursos de ofício e voluntário, e, no geral, então, temos 5 recursos para debatermos. E, considerando a ordem disponibilizada pela secretaria, iremos, então, iniciar a discussão e o julgamento do recurso voluntário 19.280, Jari Celulose, Papel e Embalagens S.A., cuja relatoria pertence à doutora Marli, com o parecer do procurador José Augusto. Pergunto à conselheira relatora que se o item 2 de pauta também da Jari possui a mesma matéria, o mesmo relatório, para que a gente possa debater de modo conjunto. Sim, a mesma matéria, a diferença só é que no primeiro ele alega decadência e no segundo não, por causa do prazo, mas a ocorrência é a mesma. Então, um recurso engloba o outro, né? Isso. Então, considerando que o primeiro, 280, o 19.280, ele alega a questão da decadência, vamos então, que esse que é um recurso mais abrangente, iniciar esse como modelo e aproveitar a discussão para o recurso 19.282. Perfeito? Então, passo a palavra à conselheira relatora. Bom dia a todos. Esse recurso aqui ele já foi feito relatório anteriormente pelo auditor Eduardo, né? Doutor Eduardo mesmo. Acho que foi o doutor Eduardo. José Eduardo. José Eduardo da Silva. Exato. Em janeiro de 2023 já foi lido e ele foi baixado em diligência, mas a diligência foi só para regularizar a questão da representação. O recurso voluntário já foi atendido. Então, eu estou ratificando o relatório anterior e estou só fazendo uma retificação num parágrafo aqui. Eu leio o anterior e depois leio a retificação? Pode ler. Até para a gente poder saber exatamente o caso. Então, recurso 19.280, voluntário, da Jari Celulose, Papel e Embalagens S.A. O presente processo trata sobre o auto de infração 18/2020, 5181, dígito 3, lavrado contra o sujeito passivo, em 3 de julho de 2020, no valor de R$ 161.429,28, em virtude da infração fiscal a seguir transcrita. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação por mercadoria, oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso, consumo e à integração do ativo permanente do estabelecimento, deixando de recolher o diferencial de alíquota das aquisições realizadas no exercício de 2015, cujas notas fiscais eletrônicas foram registradas na EFD, livro de entradas, registro C190, PED fiscal, em códigos fiscais da operação, inapropriados para referidas operações, em virtude dos produtos comercializados e natureza da operação. Portanto, foram reclassificadas pelo fisco para o CFOPs 2551, que é compra do ativo imobilizado, e 2556, compra de material de consumo, sujeitas à cobrança do DIFAL, as quais, após o cálculo do ICMS, totalizaram o ICMS DIFAL devido no valor original de R$ 63.057,32. Consoante, desculpa que eu estou gritando, consoante recurso mensal do DIFAL a recolher em 2015. A relação de notas fiscais e cálculo do ICMS DIFAL e outros, todos em anexo.
vontade. Precisar de água, a gente... Talvez sim. Aí eu vou pular aqui a infringência Certo. e a penalidade. A multa foi de 40% sobre o imposto. Apresenta-se a autuação por contribuinte ser acusado de haver deixado de recolher o ICMS correspondente ao diferencial de alíquota relativo à aquisição de mercadoria de outra unidade da federação destinadas ao uso, consumo e à integração do ativo permanente do estabelecimento. Na operação interestadual de mercadoria destinada ao uso e consumo, estabelece o ICMS a obrigatoriedade do sujeito passivo recolher o referido tributo, coisa que o contribuinte não fez. Daí a lavratura do AINF, em 3 de julho de 2020, que apurou o crédito tributário por meio de exame do documento fiscal do período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, a partir da ação fiscal de programação em profundidade de exercício fechada, dirigida especial. A OS, número que ele cita aqui, em 17 de 10 de 2018. Em cumprimento ao que determina o artigo 13 da Lei 6.182 de 98, por meio de DEC, domicílio eletrônico do contribuinte, ao contribuinte foi dado ciência do AINF em epígrafe em 21 de julho de 2020. Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação do AINF em comento em 20 de agosto de 2020, alegando em sua defesa as seguintes razões em caráter preliminar e de mérito. Em caráter preliminar, que o AINF padece de nulidade por decorrer de levantamento mal elaborado, feito com base em mera presunção, além de lhe faltar fundamentação legal. A fiscalização busca constatar a ocorrência concreta do evento descrito na lei como necessário e suficiente nascimento da obrigação fiscal correspondente, quando o evento deve ser certo e determinado, não podendo ser genérico ou alternativo. B, que a fiscalização não detalhou os motivos que levaram às suas conclusões. C, que o AINF foi lavrado sem levantamento específico e sem qualquer motivação de fato e jurídica séria, evidenciando a lavratura com base em suposições não comprovadas pela fiscalização, o que implica sua nulidade por absoluto cesseamento de defesa. No mérito, letra A, suscita que os valores exigidos até julho de 2020 estão extintos por força da decadência, que se operou nos termos do artigo 120, parágrafo 4 do CTN. B, que o imposto devido foi integralmente pago através de compensação escritural com ICMS relativo às operações anteriores. C, que existem diversos erros no valor devido a título de diferencial de alíquota objeto da autuação, requerendo, ao final, que seja recebido e acolhida a presente impugnação para o fim de que seja reconhecida a nulidade do AINF. Letra B. Não sendo superados os argumentos quanto à nulidade, seja conhecido e provida a presente para ser conhecida a subsistência por decadência de parte do crédito tributário, ou relevada a penalidade em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O julgador de primeira instância, depois de tudo que dos autos consta e das alegações da impugnação, se manifestou pela manutenção da exigência fiscal constante no AINF, por entender que: letra A, não assiste razão ao impugnante quanto à nulidade, visto que foi juntado às folhas 5, mídia com demonstração das operações interestaduais adquiridas, sujeito ao diferencial de alíquota de forma detalhada, acompanhado de memorial de cálculo do crédito tributário. Letra B, as alegações da impugnante são genéricas e não apontam erro ou divergência com a legislação tributária. Letra C, a fiscalização apresentou planilha detalhada das operações sujeitas ao diferencial de alíquotas, cujo recolhimento não foi constatado, conforme se observa as folhas 5. Consta na planilha informações da escrituração fiscal digital do sujeito passivo e das notas fiscais recebidas por esses. Letra D.
A impugnante não apresentou em nenhum momento erro específico da fiscalização, apenas se limitando a fazer alegações genéricas. Letra E. Não vislumbra-se qualquer vício nos autos. Letra F. Não há que se falar em decadência para os períodos analisados, pois a aplicação do previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, é necessário haver recolhimento do imposto, bem como sua declaração. Entendimento disposto no enunciado da súmula 555 do STJ. Letra G. A impugnante não comprova a compensação, do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, 2 do CPC. Letra H. Nos termos do artigo 108, parágrafo 3º do ICMS, o recolhimento do ICMS diferencial de alíquota deve ser feito por DAI em separado, independentemente do resultado da apuração normal. Letra I. Não aponta impugnante nenhum erro e divergência, quando lhe incumbia nos termos do artigo 373, 2 do CPC, aplicando-se a preclusão. J. A fiscalização indica quais as operações são objeto do AINF, as folhas 5, comprovando os fatos constitutivos do direito do fisco, e a impugnante não comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário. Letra K. O processo teve seu trâmite normal e assegurado ao sujeito passivo o direito de ampla defesa e contraditório. Após ciência do contribuinte, após ciência ocorrida em 19 de 10 de 2021, por meio de DEC, o contribuinte... por meio de DEC, comunicando que, em cumprimento do artigo 30 da Lei 6.182 de 98, a decisão será recorrida de ofício ao Tribunal, ao TAF. Portanto, dentro do prazo estabelecido no artigo 20 da Lei 6.182 de 98. E por procurador devidamente habilitado. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário 68 a 87, com as seguintes alegações a seu favor em caráter preliminar e de mérito. Em caráter preliminar, que o sujeito passivo teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que as acusações fiscais não são suficientemente comprovadas, inexistindo o motivo de fato, a ocorrência concreta, necessária na forma da legislação. Dessa forma, não sendo verificado o evento certo e determinado, pois o ICMS diferencial de alíquotas foi pago por meio de compensação escritural, sendo flagrante a nulidade do AINF lavrado. No mérito, que a ocorrência do fato gerador não ocorreu. A autoridade autuante presumiu o não recolhimento diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais, sem, contudo, verificar a procedência de tal suposição, o que fragiliza o feito fiscal, devendo a autuação ser cancelada ou ferir o princípio da materialidade. Que o auto de infração carece de precisão no apontamento da descrição fática e do dispositivo legal supostamente infringido, implicando na impossibilidade da recorrente conhecer de forma perfeita a qualificação da infração, uma vez que não aponta o dispositivo legal supostamente infringido, assim como não apresenta as hipóteses de incidência, faltando a ligação direta entre o fato descrito e a base legal que o fundamenta, violando o artigo 12 da Lei 6.182 de 98 e o princípio da legalidade da ação administrativa. C. Os créditos exigidos até julho de 2020 estão extintos por força da decadência, que se operou nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, pois, no caso concreto, houve pagamento antecipado. O regime de apuração da cobrança do ICMS é mensal. Não existe a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. E o prazo para homologação e extinção do crédito tributário é de 5 anos. Não há razão para a manutenção da autuação, uma vez que a decisão de primeira instância recorrida reconhece a possibilidade de pagamento de DIFAL por meio de compensação,
tendo sido adotado pela recorrente os procedimentos necessários à utilização do crédito decorrente de vendas para o exterior, estando aguardando a autorização da CEPA. O ICMS é tributo não cumulativo previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, sendo, portanto, permitido ao contribuinte compensar o imposto devido em cada operação com o que lhe foi pago na operação anterior. Que existem diversos erros no valor devido a título de diferencial de alíquota objeto da autuação, não combatido pela decisão recorrida, de modo que, na remota hipótese de ser mantida a autuação, deve ser reduzida a cobrança dos valores que efetivamente poderiam ser exigidos no período. Que o julgador de primeira instância não analisou o questionamento da impugnação em relação à multa aplicada ao caso concreto, se atendido aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida. Letra A fim de que o lançamento fiscal seja reconhecido insubsistente ou relevada a penalidade, caso antes não se reconheça a sua nulidade. Letra B. Para, na hipótese de manutenção do auto de infração, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em nome da boa-fé, sempre demonstrada pela recorrente, a penalidade eventualmente imposta seja ressalvada para observar o menor patamar previsto na legislação. Por fim, requer que as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas ao advogado Pedro Miranda Ronqui, inscrito na OAB, com escritório na Rua Leopoldo Couto, em São Paulo, inclusive protestando pela produção da sustentação oral. Na forma regimental, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, representada pelo ilustre procurador, doutor José Augusto Freire Figueiredo, que, após análise dos autos e à luz das disposições legais pertinentes, apresentou seu parecer opinando pelo conhecimento do presente recurso voluntário e por seu improvimento, mantendo-se inalterada a decisão do julgamento de primeira instância. É o relatório. Obrigado, doutora Marli. E muito obrigado pelo esforço de fazer a leitura desse relatório bem extenso. Desculpa, pode não estar boa. Percebi o quanto foi realmente dispendioso para a sua voz. Eu queria só fazer aqui, ler a retificação que eu fiz. Perfeito. Esse relatório foi do doutor José Eduardo da Silva, né? Faço constar que adoto na íntegra o relatório anexado às folhas 103 a 105, relatado pelo conselheiro José Eduardo da Silva e lido na sessão do dia 31 do mês de janeiro de 2023. Procedemos apenas à retificação quanto ao parágrafo das folhas 104, primeiro parágrafo, das folhas 104 versos, passando a constar a seguinte redação. Após ciência, ocorrida em 16 de 10 de 2021, por meio de DEC, documento eletrônico do contribuinte, sujeito passivo, dentro do prazo estabelecido no artigo 20 da Lei 6.182, apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações a seu favor, em caráter preliminar e de mérito. A alteração que eu fiz aqui é porque ele estava informando o recurso de ofício e voluntário. No caso, não tem recurso de ofício, só o voluntário. Essa retificação só que eu fiz aqui, tá? Perfeito. Após a leitura do relatório e discussão na sessão do dia 31 do mês de janeiro de 2023, os autos foram baixados em diligência para saneamento do processo, nos termos do expediente acostado por 107, para que o signatário do instrumento de recurso voluntário anexasse aos autos do instrumento de procuração, o que foi devidamente atendido conforme documentação anexada às folhas 118 a 164, comprovando assim a capacidade de representação da pessoa que subscreveu a peça recursal. Na forma regimental, os autos foram distribuídos ao representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor José Augusto Freire Figueiredo, que ratificou os termos de seu parecer, já proferido dos autos da folha 99 a 101, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário para manter a decisão do julgamento de primeira instância. Na sequência, os autos foram distribuídos a essa conselheira relatora. O relatório. Obrigado, doutora Marli. Lido o relatório. Vamos só aguardar um instante, que eu acho que a doutora Ana Paula caiu
no meio da leitura do relatório, que ela já pediu para ser admitida. Vou incluí-la aqui na nossa sala. Doutora Ana Paula, a senhora nos escuta? Sim, presidente. Peço desculpas. Foi a minha internet que caiu, mas não consegui restabelecer. Ok, doutora Ana Paula, vou fazer só uma pergunta. A senhora leu o relatório, pelo menos o relatório que foi referenciado? Eu consegui ouvir até o final que a conselheira Marli falou. Não, depois disso, quando iniciou a discussão, não consegui mais ouvir. Não, ok. A senhora, porque na verdade, pelo que eu pude marcar aqui, quando a senhora saiu da sala, foi exatamente no momento em que a doutora Marli estava lendo a complementação do relatório, que ela fez referência ao relatório do doutor José Augusto, perdão, do doutor José Eduardo, que consta aqui nos autos, que era o conselheiro relator à época, esse processo foi distribuído inicialmente, e ela fez a referência ao relatório, bem extenso, e depois somente complementou com as informações que vieram depois do relatório do doutor José Augusto, que eminentemente foi uma diligência que foi requerida para que fosse acostada aos autos a capacidade de representação dos patronos da Jari Celulose. E também com algumas retificações, acho que uma retificação, não foi, doutora Marli? Porque o doutor José Augusto acabou transcrevendo que haveria um recurso de ofício, mas na verdade não há recurso de ofício, então a doutora Marli ela retificou uma parte do relatório do doutor José Eduardo. Mas acredito que a senhora escutou o restante do relatório, a restante do relato da doutora Marli, que foi a referência. Perfeito? Perfeito, sim, eu consegui ouvir, presidente. É porque enquanto ela estava falando, aqui para mim, eu não sei se apareceu para os senhores que eu tinha caído, mas eu continuava ouvindo. E depois que travou, foi um bug que deu. Perfeito. Então, passo a palavra ao ilustre representante da PGE, doutor José Augusto, para a leitura do seu parecer. Na outra sessão, acredito que a gente já tenha feito esse trabalho, mas o parecer, vou ratificá-lo só para a gente manter a ideia de que deve ser conhecido e improvido o recurso, porque os argumentos apresentados eles não sustentam, principalmente em relação à questão da decadência, que foi aplicado, acho que o artigo 150. Deixa eu ver aqui. 150. Eles estão pedindo, inclusive, a utilização do 150, parágrafo 4º. E quando a gente verificar a questão da data dos lançamentos e a data do fato e da autuação, não se sustenta essa decadência. E em relação à compensação, também não foram apresentados os documentos que deveriam ter sido. Todos os argumentos que eu rebati no parecer, cada um desses argumentos, entendendo ao final que deveria ser julgado improvido o recurso. Perfeito, doutor José Augusto. Considerando que não há ninguém para fazer explanação oral, abro então a discussão referente aos recursos 19.280 e 19.282. Eu vou poupar um pouco a voz da doutora Marli, porque realmente relatou a todos nós que estariam se recuperando de uma gripe, e vou fazer uma análise, na verdade, eu vou expor aqui um pouco da análise que eu fiz do caso, né? Ao manusear as provas dos autos aqui, percebe-se que o contribuinte adquiriu, em operações interestaduais, diversas mercadorias, né? Essas mercadorias, fazendo aqui um recorte amostral, são bucha de barra, parafuso, anel, rolamento, luva, arruela, corda, mangueira de pressão. Todas essas inscrições que constam aqui, pelo menos
na amostra que eu colhi, não parecem fazer referência aos insumos ou às mercadorias que serão comercializadas ou industrializadas. No caso, essa empresa ela é uma fabricante de celulose, percebendo já de imediato tratar-se exatamente de mercadoria submetida ao diferencial de alíquota, né? E quanto ao diferencial de alíquota, nesses períodos que foi eu estou vendo aqui o exercício de 2015 e o outro é de 2016, não houve aqui, não constam os pagamentos no código 1141, que seria o código respectivo do diferencial de alíquota, ou seja, não houve, de fato, diferencial de alíquota. O julgador, inclusive, ele coloca aqui que não houve sequer declaração do diferencial de alíquota, né? Não foi verificado tão pouco comprovado por passivo qualquer declaração ou recolhimento, né? De modo que deveria ser aplicada a regra do 173-1, né? No que tange a decadência. Então, sintetizando o caso, o contribuinte adquiriu mercadorias do diferencial de alíquotas, não efetuou o pagamento. Então, a Fazenda, dentro do prazo que ele é disponibilizado, com base no artigo 173-1, uma vez que não houve pagamento, efetuou o lançamento. E nesse lançamento, ao ler a ocorrência, bem como a infringência, ele encontra-se em insuficiência para que se possa compreender os elementos da cobrança, a motivação fática, a motivação jurídica, né? Porque um ponto da defesa é alegado essa preliminar da autuação carecer de fundamento fático e jurídico, que também não vislumbrei. E o contribuinte apresenta também outras manifestações a respeito de erros de levantamento, mas o levantamento, até onde eu consegui verificar, ele encontra-se bem fundamentado, ele tem as chaves das notas, ele tem a descrição das notas, de onde partir as bases de cálculo, descrição das notas, tem as alíquotas respectivas. Então, ao manusear aqui os papéis de trabalho da autoridade fiscal, percebe-se que, de fato, o contribuinte cometeu a infração tributária aqui narrada pelo auto de infração. E assim eu devolvo o processo à discussão, perguntando se a doutora Marli quer fazer alguma intervenção, algum esclarecimento. Não, é só isso mesmo, que ele não apontou nenhum erro no auto, né? Ele só alega assim genericamente. Não comprova nenhuma... Não concretiza essas alegações, né? Alega de modo abstrato, mas quando a gente manuseia os autos, a gente vê exatamente a motivação do auto de infração encontra-se comprovada. Né? Isso. Pergunta aos demais conselheiros, doutor Nelson, doutora Ana Paula, se gostaria de fazer algum esclarecimento, algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção? Não, presidente. Não, presidente. Então, também considero suficiente os esclarecimentos prestados pela doutora Marli, e assim, do que eu manuseei aqui nos autos, eu por mim já me sinto apto a fazer o voto e passo então a doutora Marli para fazer a leitura do seu voto. Em relação aos dois processos, né, doutora Marli? Sim. Todos eles possuem o mesmo desfecho, né? Então, tem a questão da decadência aqui. Exatamente. Só esse primeiro aqui, que é 2015, que ele alegou a decadência, no outro ele não alega, mas o resto é tudo Perfeito. do mesmo. Então, a senhora está com a palavra, doutora Marli. Vou ler o parecer, tá? Então, examina-se o recurso voluntário 19.280, interposto contra a decisão em primeira instância por representante habilitado nos autos, e de forma tempestiva, assegurando seu conhecimento por essa Câmara. Por atendimento às disposições do artigo 22 e 32 da Lei 1.182 de 98. Contra a recorrente, for efetuado o lançamento tributário, por ter deixado de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, de obrigação tributária principal, destinada ao uso e consumo e à integração do ativo permanente do estabelecimento, deixando de recolher o ICMS diferencial de alíquota das aquisições realizadas no exercício de 2015,
cujas notas fiscais eletrônicas foram registradas na EFD, livro de entrada, registro C190, expediente fiscal, em códigos fiscais de operação CFOP, inapropriados para referidas operações em virtude dos produtos comercializados e natureza da operação. Portanto, foram reclassificados pelo fisco para o CFOP 2551, compra do ativo imobilizado, e 2556, compra de material de consumo, sujeitos ao DIFAL, as quais, após o cálculo do ICMS, totalizaram o ICMS DIFAL devido no valor original de R$ 63.057,32, consoante resumo mensal do DIFAL a recolher 2015, a relação de notas fiscais e cálculo do ICMS DIFAL e outros todos em anexo. Do entendimento da julgadoria, a julgadoria de primeira instância decidiu pela procedência do AIF e declarou devido o crédito tributário. Da análise, indefere-se o pedido de que as informações sejam dirigidas ao advogado indicado na folha 86, uma vez que as intimações são realizadas nos termos do artigo 14 da Lei 6.182 de 98. Indefere-se também o pedido de que a multa seja relevada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade por falta de previsão legal. A atividade de lançamento é vinculada nos termos do artigo 42 do CTN, não podendo o crédito tributário ser relevado sem previsão expressa em lei. Preliminar de nulidade. O sujeito passível apresentou, dentre suas razões recursais, pedido de nulidade do auto de infração por decorrer de levantamento mal elaborado, feito com base em mera presunção, além de lhe faltar fundamentação legal de que o AIF foi lavrado sem levantamento específico e sem qualquer motivação de fato e jurídica, implicando em sua nulidade por absoluta violação ao princípio contraditório da ampla defesa. Contudo, não merece prosperar a argumentação da recorrente, tendo em vista que o auto de infração, ao contrário do sustentado, possui clareza quanto à sua materialidade e demais elementos da regra matriz da incidência tributária. Inclusive, observa-se que o auto de infração foi lavrado na forma que determina o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 6.182, afastando terminantemente qualquer alegação de falta de clareza. Ressalta-se que o direito à ampla defesa foi exercido pelo sujeito passivo, tanto é que suas argumentações foram devidamente esclarecidas em sede de impugnação, demonstrando todos os fatos que estavam sendo imputados, ressaltando ainda que, conforme mídia juntada à folha 5, consta planilha referente às operações interestaduais de aquisições sujeita ao diferencial de alíquota de forma detalhada. Consulta a pagamento referente ao ano 2015, expediente fiscal, registro de entrada, bem como a memória de cálculo do crédito tributário. Ressaltamos também que as alegações da recorrente são genéricas e não apontam erro ou divergência com a legislação tributária. Prejudicial de mérito. A recorrente suscita prejudicial de mérito com a alegação de que os valores exigidos relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a julho de 2015 estariam atingidos pela decadência, o que operou nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Ressaltamos que, analisando os autos, verifica-se que não foi comprovado pelo sujeito passivo qualquer recolhimento do imposto, bem como qualquer declaração referente ao ICMS diferencial de alíquota. A regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, impõe prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para que o fisco faça a homologação do imposto efetivamente pago, ou seja, só se homologa o pagamento efetivamente realizado. Enquanto que não foi pago nem declarado, não pode fazer parte da homologação, excetuado depois da situação descrita no parágrafo antecedente, sempre que for constatado qualquer omissão e inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada em razão ao regime de pagamento do imposto, que impõe apuração prévia por parte do sujeito passivo, o lançamento passa a ser efetuado de ofício, consoante a regra do artigo 149, inciso 5 do CTN, tendo o prazo decadencial próprio regulado no artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, considerando que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu no curso de 2015 e como o lançamento, ainda sob exame, foi constituído em 3 de julho de 2020, consciência do contribuinte em 21 de julho de 2020, conforme o documento da folha 16, resta claro que este foi formalizado dentro do prazo quinquenal
e que deve ser aplicada a regra do 173, inciso 1 do CTN, tendo em vista o critério antidefinido. Do mérito, a recorrente, em síntese, sustenta que o ICMS devido foi integralmente pago por meio de compensação escritural com o ICMS relativo a operações anteriores. Cabe ressaltar que o recolhimento do ICMS diferencial de alíquota deve ser feito através de DAI em separado, independentemente do resultado da apuração do ICMS normal, nos termos do artigo 108, parágrafo 3º do ICMS. A recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove qualquer recolhimento a título de ICMS diferencial de alíquota. A recorrente aduz ainda que existem diversos erros na apuração do valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota, objeto da autuação. Entretanto, não aponta especificamente nenhum erro sequer. Portanto, consideramos subsistente o crédito tributário analisado. Isto posto, na forma da fundamentação apresentada, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário com vistas a manter a decisão recorrida. É o voto, presidente. Só para perguntar mais uma vez, mas já sabendo a resposta, o voto pertence aos dois processos, né? Com a decadência específica em relação ao 19.280, né? Isso. Perfeito. Então, a doutora Marli vota pelo conhecimento e improvimento dos recursos voluntários. Pergunta, então, a doutora Ana Paula, como a senhora vota? Eu acompanho a conselheira relatora. Conselheiro Nelson? Eu também acompanho, presidente. Eu também acompanho a conselheira relatora, então declaro os recursos voluntários 19.280 e 19.282 conhecidos e providos por unanimidade. Pergunta a doutora Marli se a doutora Marli tem um acordo para ser lido nessa sessão? Tem. Tem? Então, pode fazer. Dá uma lida aqui, se tiver alguma reserva. Então, recurso 19.280 voluntário, né? Emenda do ICMS diferencial de alíquota, mercadoria destinada ao consumidor final. Primeiro, rejeita-se a preliminar de idoneidade do AINF por ausência de prejuízo à defesa administrativa, vez que o lançamento consta elementos suficientes para a compreensão da infração tributária constituída. 2. Não há que se falar em nulidade do AINF quando lavrado na forma como determina o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 6.182 de 98, não havendo, assim, violação ao princípio da legalidade. 3. Preliminar de decadência rejeitado, tributo não pago e não declarado descaracteriza a modalidade de lançamento tributário por homologação. A exigência do tributo, nessa hipótese, deve ser mediante lançamento de ofício, com interstício decadencial, cujo interstício decadencial observará a regra do artigo 173.1 do CTN. 4. Não se considera abusiva a multa aplicada em razão de infração tributária, desde que prevista em lei e derivada de atividade administrativa plenamente vinculada. 5. Deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota referente relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso, consumo e à integração do ativo permanente do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujeito o contribuinte às combinações legais. 6. Recurso conhecido e improvido. Está perfeito seu acordo. Só sugiro uma alteração para ficar na esteira da jurisprudência do tribunal. Tributo não pago. Tributo declarado, ou não, como é que está escrito? Tributo não pago e não declarado. Descaracteriza a modalidade de lançamento por uma... A gente tem decidido aqui, vendo o pagamento como um elemento relevante para saber se ocorreria ou não no lançamento de ofício. Então, eu acharia mais tributo não pago, descaracteriza o lançamento de prolongação, e exatamente isso, né, doutora Margarida? Perfeito. Então, eu tiro o não declarado. Acaba que uma decorrência do outro, mas eu acredito porque pode acontecer uma situação que o tributo foi declarado, mas não foi pago. E a gente ficaria no seu acordo possibilitando uma homologação, sendo que o STJ ele tem decisões que tem na sua razão o fato de o contribuinte não ter pago o tributo. Então, a gente, por enquanto, no tribunal é assim que a gente tem se decidido em relação à homologação. Então fica só tirando a
Então, Obrigada. por mim, fica aprovado. Pergunto aos demais conselheiros se podem ficar como aprovado. Acordam? Então, declaro aprovado os acórdãos dos recursos voluntários 19.280 e 19.282. Agradecendo a pastora doutora Marli o seu esforço com a voz, que percebi que realmente ficou bem dispendioso a senhora, mas muito obrigado mesmo. E o agradecimento ainda fica maior por esse esforço. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia e um bom trabalho. Me licença aqui para retirar. Fique à vontade. Obrigada. E agora, passo Os resultados, né? conhecidos e improvidos, com acórdãos aprovados. Eu vou Até mais. só pedir para o Muito presidente obrigado, doutora Maria. rapidinho e passar aqui o aceito para o presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor José Augusto. Todos me escutam com clareza? Sim, tudo bem. Vamos dar seguimento à nossa pauta. Doutora Ana, eu quero pedir desculpas. Nós, analisando os processos aqui antes da sessão de julgamento,
percebemos que os seus dois processos da Convar, que são os recursos de ofício 20.322 e 20.324, eles se referem a processos de antecipação na entrada com encerramento de fases de tributação, ou seja, com substituição tributária progressiva. E esses processos, em decorrência do tema 456, eles estão sobrestados, com o fim de que nós possamos discutir junto à TGE a aplicação dos precedentes. Por isso, eu vou ter que retirar esses processos de pauta. E aí eu lhe peço desculpa, porque eu sei que a doutora deve ter se debruçado e feito o seu voto, analisado o processo com um pouco mais de cuidado. Tudo bem? Tudo bem, presidente, sem problemas. O Datapanã continua em pauta, né? Então, o nosso último ponto de pauta de hoje, nós passaremos a análise do recurso de ofício 21.096, Tapanã Comércio de Maneira Limitada, cuja relatoria é da doutora Ana Paula, e a dispensa de parecer da PGE. Nesse sentido, por oportuno, no meu último processo da pauta, eu já comunico ao doutor José Augusto que, caso queira permanecer, pode permanecer conosco, mas caso necessite se retirar, como a dispensa da PGE na análise desse processo da OS, fique à vontade para cuidar dos seus outros afazeres, doutor José Augusto. Perfeito, muito obrigado. Um abraço a todos, hein? Muito obrigado, Bom dia. doutor José Tchau, Augusto. Sucesso no resto da sua semana. Bem, doutora Ana Paula tem a palavra para a doutora. Obrigada, presidente. Em desfavor do recorrente, foi lavrado em 4 de 12 de 2022 o auto de infração mora em julgamento no valor de R$ 218.240,53, em virtude da infração tributária diante descrita. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações. O contribuinte emitiu documento fiscal de saída com um fim específico de exportação, deixando de comprovar que a exportação ocorreu no prazo e na forma legal prevista na legislação. As autoridades fiscais autuantes enquadraram a infringência no artigo 2º, inciso 1, artigo 54 e 55 da Lei 5.530, artigo 108, inciso 5, artigo 603, parágrafo 2º, artigo 605, parágrafo 3º e artigo 608, inciso 1, a linha A do RCMS Pará. Também o convênio com o FAS 2003/2017, a instrução normativa número 1702 de 2017 e a penalidade prevista no artigo 78, inciso 1, a linha L da Lei Estadual 5.530, 40% sobre o valor do imposto. O sujeito passou foi notificado do auto de infração em 8 de 12 de 2022 e apresentou sua impugnação, resumidamente, que os memorandos das notas 288, 346, 351, 387, 437 e 535 demonstram o equívoco do agente fiscalizador. Por fim, requer a anulação do auto de infração. A julgadoria de primeira instância prolatou decisão julgando improcedente o crédito tributário, declarando indevido o valor de R$ 218.240,53. Aqui, ainda nesse processo, aparece que foi dado vistas ao procurador do Estado, Dr. José Galhardo, que se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Agradeço a doutora Ana Paula a leitura do seu relatório. Como bem, há nesse processo dispensa de parecer da PGE ou aparecer da PGE? Ao parecer da PGE. Então, nós passamos... Aparecer, presidente, doutor José Galhardo. Desculpas até que eu passei informação errada, porque na pauta consta esse processo com dispensa. Eu peço ao conselheiro Daniel Maia que faça a ratificação dos termos de parecer do doutor José Augusto. Perfeito. Vou fazer a leitura da parte dispositiva do parecer. Assim, percebe-se que houve a comprovação da exportação, fato que deslancha o vínculo tributário obrigacional por conta da imunidade tributária, tornando improcedente o auto de infração. Assim, com base no exposto, opino pelo conhecimento do presente recurso de ofício e seu total improvimento, conforme as razões apontadas, bem como a concordância com a distante primeira instância. Este é o parecer do Dr. José Galhardo. Então, o parecer do Dr. Galhardo aponta a
rigidez da decisão de primeira instância, indicando conhecimento e provimento do recurso de ofício. Com a representante do contribuinte para fazer a sustentação oral, colocamos a matéria em discussão. Alguns conselheiros gostariam de se manifestar? Presidente, após analisar aqui os autos do processo, o contribuinte ele apresentou uma nova manifestação após a diligência e eu tenho aqui algumas coisas desse processo que eu pude digitalizar. Foi constatado que realmente eram mercadorias isentas de exportação, as folhas 60, se não me engano, aqui eu não tenho o número das folhas. E eu acredito que seria exatamente isso. Houve um reconhecimento, então, de que essas operações não sofreriam incidência porque elas se destinariam à exportação. Sim, presidente. Todos aptos ao voto, já que aparentemente trata-se de um processo mais simples, mais maturado? Sim. Sim, doutora Ana Paula, por favor, leitura do seu voto. Obrigada, presidente. Eu vou pular aquela parte inicial do que versam os autos do processo, por já ter ido ser um processo mais simples. No recurso daqui no parecer e voto, eu analiso que a julgadoria de primeira instância, após a diligência fiscal e analisar os autos de diligência de folha 60, julgou improcedente o auto de infração, declarando indevido esse crédito tributário decorrente, em razão do reconhecimento pela fiscalização de que restou demonstrado pelos documentos apresentados pelo contribuinte a efetiva exportação. O TAF possui entendimento idêntico nos acórdãos colacionados abaixo. Eu coloco dois acórdãos, um da primeira CPJ e outro da segunda CPJ, um que versa sobre o artigo 53 do apêndice 2 do RCMS, Pará, e outro que um fundamento no artigo 599 do título 3 do capítulo 1 do RCMS, Pará. Ambos que versam sobre incidência, sobre a não incidência do imposto em mercadoria com efetiva exportação. Aí eu coloco, uma vez não configurada a hipótese de incidência dos fatos narrados no auto de infração e comprovado que as mercadorias objeto de autuação são isentas, portanto não estão sujeitas à incidência do ICMS, conforme o artigo 599 no título 3, capítulo 1 do RCMS Pará. Logo, deve ser mantida a decisão do julgador ACO, que julgou improcedente o auto de infração, após análise minuciosa da documentação apresentada nos autos, concluindo pela improcedência do crédito tributário e análise, restando demonstrada a efetiva exportação das mercadorias objeto de atuação. Por todo exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício, em decorrência das mercadorias objeto de atuação não estarem sujeitas à incidência do ICMS, por serem operações isentas com fulcro no artigo 53 do anexo 2 do RCMS do Pará, mantendo desta forma a decisão de primeira instância em sua integralidade. É como voto. Perdoe-me. Como voto, conselheiro Daniel Maia? Acompanho o voto do relator, presidente. Como voto, conselheiro Nelson Nasser? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a doutora Ana Paula, então, por unanimidade conhecido e improvido, recurso de ofício 21096. Doutora Ana Paula, leitura do seu acórdão Nesta sessão, presidente, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Ficou ementa ICMS, ausência de exportação direta, porque eu tinha tirado de outro processo da Brasil Timber. Pode ser ICMS, comprovação da efetiva exportação, improcedência do auto de infração. Item 1, correta decisão singular, que julga improcedente o auto de infração, quando restar comprovada via documentação o não cometimento da infração imputada. Item 2, recurso conhecido e recurso de ofício conhecido e improvido. Algum dos conselheiros tem alguma consideração? Eu não escutei direito. Doutora Ana Paula, poderia, por favor, repetir a primeira tese?
Sim, presidente. O item 1 ficou correta decisão singular que julga improcedente o auto de infração quando restar comprovado via documentação o não cometimento da infração imputada. Perfeito, doutor. Excelente. Alguma consideração, doutor Nelson? Nenhuma, presidente. Então, aprovado os termos propostos pela doutora Ana Paula. Bem, nós vamos encerrar a gravação e a transmissão de streaming, mas eu peço aos conselheiros que continuem para que nós possamos, em outros itens da pauta de hoje, fazer a aprovação dos acordos pendentes de leitura.